Fala rapaziada, professor Henrique Oliveira aqui mais uma vez. Hoje eu vim trazer um assunto aí que eu acredito que vocês vão curtir. Corte mais barato na semana, você acha que compensa? Fica com a gente aí nos próximos minutos e a gente já vai descobrir. E aí rapaziada, beleza? Então, hoje nós vamos falar se vale a pena cortar mais barato durante a semana, mudar os preços, alterar os preços. Então eu tenho visto muito essa estratégia de segunda a quarta, por exemplo, segunda a quinta, R$10, sexta, sábado e domingo, R$20. É um exemplo, claro, vai depender muito, mas é mais para que vocês entendam. Será que isso realmente vale a pena? Cara, a minha opinião a respeito disso é o seguinte: você precisa entender muito o momento que você está vivendo, certo? Eu acho que quando se fala de precificação é muito complicado, porque assim como eu não gosto que deem preço no meu trabalho, eu também não quero precificar o trabalho dos outros. Porém, a gente precisa entender que quando a gente muda muito essa questão dos preços, a gente acaba às vezes confundindo o nosso cliente. E aí é chato, às vezes, de repente, o cliente vê uma placa sua lá que o preço é R$10 numa sexta-feira e porque ele não leu bem, e de repente se ele não perguntar para você e ele cortar achando que é um preço e aí depois ele vê que não é aquele preço. É óbvio que eu estou trabalhando aqui com a hipótese de um engano, mas também existem muitas pessoas que querem ser os espertinhos, não é verdade? Então, acaba gerando algumas situações chatas, algumas situações ali que pode gerar até mesmo um desconforto para você e também para o seu cliente. Por isso eu acho que tem que tomar muito cuidado para poder aderir a esse tipo de estratégia. Todavia, como eu disse, eu não critico ninguém. Eu tenho minha opinião formada a respeito disso e eu quero partilhar ela com vocês. E eu quero que vocês também dêem sua opinião aí para que a gente consiga aí, na verdade, trocar informações, fazer essa partilha, beleza? Então eu quero deixar aqui 3 pontos aqui, como sempre, em relação a cortes mais baratos durante a semana. O primeiro deles é o seguinte, que você precisa respeitar o seu momento. Não queira ser mais do que você é, entende? Não tente dar um passo maior do que a sua perna. Cara, quando eu terminei o meu curso, eu fui trabalhar numa barbearia e vou falar pra vocês por experiência própria, tá bom? Isso que eu vou passar pra vocês é empírico, eu vivi, ninguém me contou. E o maior erro que eu cometi foi quando eu saí dessa barbearia, porque quando eu comecei a cortar cabelo no intuito do que? Trabalhar para mim mesmo, não quero mais trabalhar para ninguém. Só que aquela barbearia me edificou muito, me trouxe muita experiência. E se eu tivesse ficado lá durante mais um ano, eu acredito que eu ia ter sido muito mais bem sucedido do que eu fui. Porque quando eu saí de lá para o meu primeiro salão foi um fracasso. Eu saí de lá por quê? Porque eu já estava com a clientela legal, pessoas já estavam cortando comigo e tal. O que eu não entendi, por ser muito novo, tanto de idade quanto de profissão, é que eu achava que os clientes eram meus, quando na verdade eles eram clientes do salão. E aí quando eu saí eles continuaram no salão. Então essa foi uma grande falha. E talvez se eu tivesse ficado ali durante mais um tempo, conhecido melhor aquelas pessoas, talvez eles teriam migrado junto comigo. Porém, não foi o que aconteceu. Então, assim, você precisa entender exatamente o seu momento. Tá, mas o que isso tem a ver com cobrar mais barato durante a semana? Eu acho que a gente precisa adequar os nossos preços de acordo com aquilo que a gente tem para oferecer. Eu acho que você também não pode ser muito barateiro, mas também não pode ser muito careiro. Você precisa entender a sua realidade. Então assim, cara, quais são os seus equipamentos hoje? Que tipo de técnica você exerce? Que tipo de trabalho você entrega? Você como barbeiro, você precisa ter essa autoanálise. Não adianta você querer mentir para si mesmo. Então assim, você sabe quanto que você precisa melhorar, você sabe o quanto que você já melhorou, entende? Então assim, conforme você for evoluindo, eu acho que a precificação ela tem que te acompanhando, entende? Então essa é a primeira dica, não tenta dar um passo maior do que a perna. Certo? Então, assim, às vezes é válido usar dessa estratégia justamente por isso, porque você está começando, então e você acaba fazendo isso para poder atrair um pouco mais de cliente. Só que eu particularmente recomendaria, se você está começando, não abra um próprio salão, trabalhe com alguém, adquira experiência. Não tem a ver com dinheiro, gente. Não seja barbeiro por dinheiro. O dinheiro tem que ser a consequência do seu trabalho,
do seu trabalho duro. Então você constrói isso para lá na frente você ganhar dinheiro. Não vire barbeiro achando que você vai ganhar rios de dinheiro, porque isso só vai vir com o tempo e com experiência. Barbeiro ganha dinheiro sim, se souber trabalhar, ganha sim, vive bem, não passa fome. Pode não enriquecer, mas também não vai passar fome, não vai passar dificuldade. Tudo que eu tenho hoje, ao longo dos meus 29 anos, são quase 8 anos de profissão que eu tenho, foi através do cabelo. Minha casa, meu carro, minha família, minha empresa, tudo que eu conquistei hoje, até hoje, foi através do cabelo. Mas são 8 anos de caminhada aí. E ainda tenho muita coisa para fazer, ainda tenho muitas coisas para conquistar, mas eu quero que você entenda que nada é da noite pro dia. Então você precisa entender. E a minha dica é essa. Não abra um negócio próprio logo de cara. Trabalhe com alguém. Vá adquirir experiência, beleza? O segundo passo aqui que eu quero deixar aqui para vocês aqui é assim, não adianta você baixar o preço se você não investir em divulgação e especialização. É um pouco do que eu já disse aqui, na verdade. Não adianta você baixar o preço durante a semana se você não se especializar e se você, na verdade, não divulgar o seu trabalho. Então, assim, cara, você precisa evoluir o seu trabalho para que o preço te acompanhe. Entende? Não adianta, porque senão você vai ficar cortando a R$10 pro resto da sua vida. Entende? E aí, cara, é trocar figurinhas. Eu não sei você, que de repente é barbeiro, você é adolescente, tem 16, 17 anos, não tem filhos, não tem contas para pagar, não tem muitas responsabilidades, então para você qualquer 10, qualquer 15 já é uma grana para você sair, se divertir no fim de semana. Porém, para aqueles que são pai de família, cara, não dá. Não dá, porque a gente só quem paga um aluguel, só quem paga uma prestação de um carro, ou tem cartão de crédito, algumas responsabilidades, pensão alimentícia, como foi muito no meu caso em algum tempo. Então assim, é muito difícil. Então você precisa entender o quanto isso é difícil. Então se você não investir também no seu crescimento profissional e na divulgação do que você está fazendo, não adianta baixar o preço, porque senão você vai começar a pagar para trabalhar. Essa é a grande verdade. Então assim, vai fazer isso, vai abaixar durante a semana, beleza. Só que durante esse tempo, então aproveita para investir na profissão, para investir em workshops, cursos. Precisa se fazer isso. Se especialize e também divulgue o que você está fazendo, para que as pessoas saibam o que você está fazendo. Para que então, conforme você for evoluindo, o preço evolua junto contigo, beleza? Essa é a minha segunda dica. Eu quero deixar mais uma dica aqui para vocês aqui. A terceira dica é: seja coerente com a região onde você atua, tá bom? Seu concorrente, ele não é seu inimigo. Cara, isso é uma das coisas que eu tenho batido muito na tecla e tenho feito muito isso em relação a barbeiros de negócio. Um outro vídeo eu vou explicar para vocês o que é o barbeiro de negócio, mas basicamente é a junção de alguns barbeiros aí para a gente discutir algumas ideias e passar, na verdade, compartilhar algumas experiências. E é o seguinte, o que a gente precisa ter em mente: o concorrente, ele não é seu inimigo. E a grande verdade é o seguinte: eu abro o meu salão aqui, estou cobrando R$20 para cortar. Aí tá bombando meu salão, você vê que tá bombando e o seu tá fraco. Aí o que você faz? Você abaixa para 15 para ver se pelo preço você começa a adquirir alguns clientes. E aí você está querendo pegar os clientes pelo preço. Você vai pegar clientes pelo preço? Sim. Vão ter algumas pessoas que vão pelo preço mesmo, mas os clientes assíduos, os clientes de verdade, eles não estão preocupados com o preço. Eu posso te dizer isso, sabe por quê? Porque um cliente meu de verdade, ele sempre vai cortar o cabelo comigo. Ele está me procurando pelo meu serviço e não pelo meu preço. Já a pessoa que procura pelo preço, ela te troca por qualquer outro, porque se você abaixou para 15 em relação ao que estava 20, pode aparecer um outro que vai abaixar para 10 em relação aos seus 15. E aí ele vai te trocar pelo de 10. Então existem esses dois tipos de clientes mesmo. O que é rotativo e ele vai pelo preço ou por qualquer outro tipo de benefício para ele. Existem aqueles que estão pelo seu serviço. Então esses são os que você precisa se preocupar em fidelizar. Entende? Então trabalhe em cima desse, fidelize esse. E o que você precisa entender? Que não adianta você ficar brigando preços com um concorrente. Isso só prejudica a categoria. Gente, é um exemplo bem grotesco, porém vocês vão entender. Quando você entra dentro do trem, você vai ver que existem algumas pessoas que vendem água, por exemplo. A água R$2. Você nunca vai ver ninguém vendendo a água a R$1,50, a R$1,80, por exemplo. Nunca. Por quê? Porque existe entre eles um código de conduta. Eles entendem que todos têm que vender ao mesmo preço, e aquele que fazer um merchan melhor, aquele que gritar mais alto de repente, ou aquele que caminhar mais, vai vender mais. O sol brilha para todos. E cortar cabelo não é diferente. Não adianta você abaixar o preço achando que você vai ter mais clientes, porque a grande verdade é o seguinte: eu cobro, um exemplo, R$35 um corte, certo?
Vamos arredondar para 40 para fazer uma conta mais redonda aqui para vocês entenderem mais fácil. Vamos supor que eu cobre R$40 o corte, porém eu já estou há 8 anos trabalhando no mesmo lugar e custa R$40. A média do corte aonde eu moro ali, aonde eu estou, é de 30, 35, eu estou cobrando 40. Um exemplo, certo? Aí você vai e joga para 20, porque não, vou cobrar metade do que ele corta, porque aí, ou do que ele cobra, porque aí eu vou ter mais clientes do que ele. Aí vamos supor que eu corte 5 cabelos no dia. Só apareçam 5 clientes fiéis para mim. Durante o dia inteiro, 5 cabelos. E você cortou 10, porque você está cortando a 20. Você entende que você trabalhou o dobro do que eu trabalhei e nós vamos ganhar a mesma coisa? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas assim, você trabalhou o dobro do que eu trabalhei. E a gente vai ganhar a mesma coisa, porque a verdade é que eu estou fixando ali nos meus clientes fixos ali, naqueles que estão ali pelo meu serviço. E você está indo por preço, então você vai trabalhar muito mais para ganhar a mesma coisa. É claro que é um exemplo assim a grosso modo, mas para que você entenda que essa questão do preço, ela não precisa ser, na verdade, uma disputa. Eu acho que você precisa ter coerência em relação ao ambiente que você trabalha, a região, o bairro onde você trabalha. Então, assim, cara, olha a média de cortes. Então, se tá tudo ali entre 20 e 25, entra dentro da média. Não fica fora, não abaixa a média, porque isso prejudica a categoria. Na verdade, a gente começa a prejudicar de fato todos aqueles que estão trabalhando para ganhar um pão. Porque, como eu disse, se você não tem contas a pagar, para você de repente qualquer 15, qualquer 20 resolve, mas para aquele que paga aluguel, aluguel da casa, aluguel do salão, uma série de coisas, se ele abaixar mais do que isso, ele não vai sobrar dinheiro para ele fazer as outras coisas, ele só vai ficar pagando contas. Então a gente também precisa ter um pouco de bom senso em relação aos outros profissionais, aos colegas de trabalho de profissão. Então, vamos unir a nossa classe, a nossa categoria. Chega de ficar batalhando com o concorrente. Não, o sol brilha para todo mundo, vamos se respeitar, cada um trabalha de um jeito, vamos ali entrar dentro de um padrão de preços, e aí aquele que oferecer o melhor serviço vai sair na frente, mas eu tenho certeza que ninguém vai passar fome, ninguém vai passar necessidade. Beleza? Então, essa é a minha terceira dica, só vou revisar com vocês aqui. Então, respeite o momento da sua barbearia, beleza? Não adianta abaixar os preços se você não investir em divulgação e especialização. Então, invista em especialização e divulgação e também não trate o seu concorrente como inimigo. Entenda a sua região e se adeque a ela, beleza? Essas são minhas 3 dicas de hoje. Eu fico por aqui, mais uma vez, se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aqui nos comentários ou então manda lá no grupo lá que eu vou responder vocês, beleza? Mais uma vez, um forte abraço, fica com Deus.